a gravação. Pronto. Então vamos lá. Hoje a gente deve concluir esse primeiro módulo, concluindo com o estudo da Reforma Protestante, né? De novo, a gente já passou por vários módulos aí e o objetivo não é aprofundar muito os estudos sobre cada um desses tópicos, até porque a gente não tem o conhecimento suficiente para estar mergulhando em séculos e séculos de realizações, né? A gente dá uma pincelada, digamos assim, né? O objetivo é esse, é passar por uma linha histórica que retrate marcos significativos, são marcos significativos da Reforma Protestante. Alguns dados dos principais reformadores e a importância da Reforma Protestante no contexto da evolução do pensamento religioso, segundo a visão espírita, é sempre segundo o espiritismo. A gente não está aqui criando uma teoria específica de um movimento A, um movimento B. Não, isso aqui é segundo o espiritismo, segundo a visão espiritual. E um grande autor desse movimento, desse pensamento espiritual, é o nosso querido Emmanuel, né? Que é esse, para mim, é uma referências. Durante esse estudo aqui, a gente já fez muitas referências a Emmanuel, né? Então, Emmanuel é esse missionário que consegue, com muita propriedade e assertividade, linkar o pensamento espírita com a história do cristianismo, a história do pensamento religioso, né? Então ele traz isso com muita propriedade. E para mim, a obra-prima dele, na minha concepção, é A Caminho da Luz. Porque, para mim, é aquele contexto de entender o caminhar. De entender o caminhar. Então, quando a gente entende o caminhar, tudo fica mais fácil. A gente sempre costuma dizer aqui que quando você sabe que está dentro de um contexto, de um planejamento maior, as coisas acalmam na sua vida. Quando você sabe que não há uma aleatoriedade dos fenômenos que regem a vida, que não há uma nave vagando a esmo sem uma direção, você se acalma, porque você sabe que tudo está dentro de um planejamento maior. Há inteligências superiores, há direcionamentos superiores, há observação, há controle, há replanejamentos, há direcionamento estratégico. Então, quando você sabe disso, você se acalma. É aquela história, você está fazendo uma viagem. Quando você está dentro de um carro que sabe para onde vai, que você confia no motorista e que você sabe que tem um planejamento, que se faltar gasolina, vai ter onde comprar, se faltar mantimento, você vai ter onde buscar. Ou seja, quando você sabe que aquela viagem tem um destino, tem um objetivo, que há um responsável por aquilo ali, você se sente mais calmo dentro do carro, dentro da embarcação. É diferente de você estar numa viagem que você diz, onde você vai? Você não. É ver para onde vai. Você não confia no motorista, você passa a viagem todinha roendo unha, porque você não sabe se ele vai fazer uma loucura, se ele não vai fazer uma loucura. Só que nós estamos numa viagem de evolução do espírito. Nós estamos num processo de educação das nossas almas, onde o grande timoneiro dessa embarcação, a gente já aprendeu que é Jesus. Então, todos os esforços que a humanidade passa no sentido de evoluir é coordenada pelo pensamento crístico, comandada por diversos missionários, ministros que colaboram, que corroboram, que entenderam, que estão alinhados com esse direcionamento. Então, isso facilita muito a nossa caminhada. Isso nos acalma, isso nos conforta, isso nos consola, isso nos faz entender que nada do que passamos é gratuito, de que nada que passamos é sem um propósito. Então, isso dá uma... E dentro desse estudo aprofundado da doutrina espírita, a gente vê que nesses 25 roteiros que a gente estudou, também tem uma metodologia de tentar nos apresentar essa visão maior. Então, a gente começou com a história das religiões,
A gente falou aqui de Maria, de João Batista, daqueles pioneiros que vieram junto com o Cristo, da própria mensagem do Cristo. Depois a gente viu apóstolos, depois a gente viu a missão de Paulo, depois a gente estudou um pouco o Novo Testamento no aspecto das cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. A gente estudou para onde Paulo escreveu, ou seja, naquele movimento de ampliação do esforço pedagógico de educar moralmente a humanidade, né? A gente viu os desafios da igreja judaica, os desafios dos pensamentos filosóficos da Grécia. A gente viu o desafio do Cristo em voltar ao planeta para trazer a sua mensagem de amor. A gente viu a carta dos diversos apóstolos, Paulo, Mateus, Tiago, Judas. A gente estudou um pouquinho a mensagem de todos eles. A gente viu que essa mensagem era uma mensagem no sentido de estarmos alertas, estarmos atentos aos falsos profetas que se misturariam no seio da mensagem primitiva. A gente viu o esforço deles para que a humanidade daquela época, para que os cristãos daquela época não perdessem o prumo e vencessem os desafios daquela época. Os desafios da sexualidade, os desafios das leis que existiam naquele momento. A gente estudou o Apocalipse de João, aquela obra bastante polêmica e que muitas vezes as pessoas até hoje não encaram, não estudam, porque não compreendem. A gente viu a ligação espírita tentando explicar a teoria da presciência que está lá na Gênese, que fala que o médium pode se desdobrar e a partir do momento que ele sai, ele sobe na montanha e quando ele sobe na montanha, ele vê a viagem como se fosse um instante presente. Ou seja, a visão de João na revelação do seu Apocalipse é uma presciência, é uma predição daquilo que ele estava vendo com a visão espiritual das coisas que poderiam acontecer. E aconteceram. Guerras, flagelos, destruições, fome, pestes, pandemias. E isso foi a marcha da humanidade, que a gente atravessou tudo isso porque tinha que passar por tudo isso. Porque a gente, quando recebeu a mensagem do Cristo pura e cristalina, a gente não a seguiu como deveria ter seguido naquele primeiro momento. Então, quando você faz uma profecia, normalmente não vai acontecer, mas você alerta. É como a gente citou aqui, menino, desce dessa cadeira, porque senão a cadeira cai. Vai quebrar a perna e vai cair. Não quer dizer que você vai cair, quer dizer que se você continuar em cima da cadeira, pode ser que ela caia. Então, muitas vezes, as previsões, digamos assim, as profecias, são no sentido de dizer, olha, se você continuar nessa marcha, eu estou vendo que lá na frente vai bater. É aquela história de você estar olhando de cima do monte. Então, vem um carro pela faixa da direita e vem um cortando do outro lado. Você que está olhando de cima, avisa, ei, diminua a marcha para dar tempo do outro carro ultrapassar e voltar para a faixa dele. Se você diminuir a marcha, como você viu, o carro vai voltar para a faixa dele e você não vai bater. Mas se você, em vez de diminuir a marcha, você acelerar, aí você diz de novo, ei, diminua a marcha, vai bater. Ei, aí você não diminui a marcha. Quando você passa da montanha, não dá mais tempo, bateu. Então, são as previsões que quem está de cima tem a capacidade de enxergar melhor e avisam. Então, assim foi o Apocalipse de João. Mas, ao mesmo tempo, coincidindo também com a mesma linguagem utilizada por Jesus no sermão profético, nos capítulos 24 de Mateus, quando Jesus anuncia tudo isso também, alerta a humanidade para todos os seus desequilíbrios e desvirtuamentos, que a gente devia voltar ao prumo. Né? Mas, da mesma forma, no final do Apocalipse de João, ele fala de uma nova Jerusalém, de uma cidade renovada, transformada, onde o mal vence o bem, onde o amor prevalece, que pela visão espírita é o caminhar do orbe planetário, é o caminhar de todos nós, é que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então, também há uma coincidência no entendimento e na interpretação dos textos religiosos e dos textos históricos. Né? A velha discussão da besta apocalíptica, que vem a ser
o Estado romano, com seus desequilíbrios, com a sua vaidade, com a sua prepotência, com a sua ganância, com o seu egoísmo, que conquista o mundo e que não entende a oportunidade de nascer no seu berço a mensagem do Cristo. Né? A besta romana, a besta apocalíptica, o Estado romano, a besta apocalíptica, a igreja, com as suas deturpações e união com o Estado, o papado. Então, todo aquele movimento de que os bispos da igreja, quando a gente estuda depois a história da igreja, os pais da igreja, que são os padres, os teólogos, os cientificistas, os apologistas, todos aqueles pioneiros que receberam a mensagem do Cristo no primeiros momentos, aquela história da onda que a gente vai entendendo. Século I, os apóstolos, século II, século III, o imperador Constantino, que decreta o cristianismo como religião oficial do Estado romano, as concessões feitas pelo Estado para unir os interesses do Estado enquanto poder que predomina e que prepondera diante da humanidade com a questão da fé que o povo bebia, que o povo entendia. Então, a união da igreja com o Estado e as concessões que foram dadas aos pais da igreja para que tudo isso deturpassem um pouco a mensagem primitiva, pura, humilde do Cristo na manjedoura. Então, com tudo isso, esse movimento deturpa um pouco isso, aí vem o século IV, o século V, o século VI, o pensamento maior não desiste e começa a mandar missionários para mudar essa perspectiva. É nesse sentido que a gente vê Maomé reencarnar na tribo, no seio das tribos árabes, com a missão específica de reunir as tribos árabes dentro da mensagem original do Cristo, que havia sido deturpada pela união com o Estado e pelo poder do dinheiro. Então, século VII, 600 e pouco, reencarna Maomé para fundar uma nova escola religiosa no sentido de trazer de novo o feito à ordem. Ou seja, vamos voltar o barco ao prumo. Maomé vem, reforça essa linguagem do monoteísmo, funda uma nova escola religiosa, mas no caminhar bate de frente com, digamos assim, os hereges, com aqueles que estavam contra o islamismo. Então, aquela guerra que seria uma guerra interna, quanto ao pensamento do Cristo ser implantado, foi interpretada como uma guerra externa. E aí surgem os grandes combates do Islã com o catolicismo. E como vem a união da Igreja católica com o Estado, os reis dos continentes europeus, Itália, Espanha, França, Alemanha, se unem com o Estado e organizam o movimento das cruzadas. Século XI, século XII, século XIII, organizam esse movimento das cruzadas para combater e tomar de volta Jerusalém, o lugar sagrado do templo. Então surge no meio dos muçulmanos um grande líder, como foi Saladino, e começaram a combater. A visão tida por Constantino, numa visão mediúnica de um sonho que ele tinha, de que sob esse símbolo vencerás, uma cruz dourada, cravejada de ouro. Então, sob essa marcha do símbolo da cruz, surgem as cruzadas, os cavaleiros templários, que se unem ao Estado e fazem as 8 grandes cruzadas que perduraram durante 2, 3 séculos. Inclusive, o rei de França, Luís VIII, se eu não me engano, é o nosso São Luís, que combateu, que chefiou 2 grandes cruzadas. Né? No seio de tudo isso, com uma luta em nome de Deus para retomar a mensagem pura do cristianismo, Jesus manda mais um de seus diletos missionários, São Francisco de Assis. Século XIII, reencarna Francisco Bernardone para reerguer a igreja, caída pelas deturpações da mensagem primitiva original, do encontro com o Cristo, do encontro das concessões feitas pelo Estado, do movimento do papado, as guerras santas com os muçulmanos, as cruzadas, vem
Francisco Bernardone. Não conseguiram vencer, vêm as inquisições, os tribunais da Inquisições, a perseguição aos hereges, século XIII, século XIV, século XV. Jesus diz, tá bom, essa terra já deu o que tinha de dar. Essas oportunidades já surgiram com o que tinha que surgir. Vamos para as terras novas das Américas, um continente virgem para a gente replantar a cruz do Evangelho, a missão de Ismael, trazendo o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para ressurgir nas terras virgens das Américas uma mensagem pura e primitiva. Em paralelo a isso, esse rebanho não podia ficar sozinho. Esse rebanho europeu, esse rebanho oriental. A gente estudou também que lá pelo século XII, 1100 e alguma coisa, houve o grande cisma do Oriente, ou seja, as igrejas, quando são fundadas, vai para um lado a igreja romana, vai para o outro lado a igreja de Constantinopla. Algumas divergências quanto a conceituações teológicas, a chefia da igreja pela monarquia papal, onde o Papa de Roma é o chefe de toda a igreja ortodoxa não combina, não compactua com isso, diz não, cada igreja vai ter o seu patrono, o seu patriarca, e ele será o chefe da igreja ortodoxa da Rússia, a igreja ortodoxa da França, e aí começam a ter essas divisões de uma mensagem pura e cristalina, que é o cristianismo. Né? Mas aí surgem as igrejas cristãs ortodoxas, e surge a igreja católica apostólica romana, que é o grande rebanho que predomina na humanidade cristã, digamos assim. Mas aí surge, em 1500, essa tentativa do Cristo de mandar para as Américas o replantio de sua árvore pura e cristalina do cristianismo, e surge um movimento na Europa para tentar combater todas essas desvirtuações desses movimentos cristãos que falharam ao longo da humanidade. Que movimento é esse? A Reforma e os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o Espírito divino de todas as lições de Jesus. Isso está no Consolador, na questão 295, quando Emmanuel nos diz isso. Ou seja, os reformistas reencarnam com a tarefa de dizer, eu vou limpar aqui o que vocês estão tentando entender da mensagem cristã primitiva do Evangelho, que é a lei de Deus. Né? Eu vou fazer isso para quê? Para preparar a terra para receber a mensagem definitiva que dará início ao amplo processo de regeneração, que é o que a gente está atravessando. Né? Então, vocês entendam o pensamento maior. Vocês entendam o contexto de tudo isso que a gente está estudando. Né? Então, no seio de tudo isso, surgem esses reformistas, e assim o plano invisível determina a vinda ao mundo de numerosos missionários. De novo, planejamento. Vai tu, vai Rita, vai Bel, vai Vera, vai Marco, vai todo mundo para cuidar. Você vai para cá, você vai para lá, você vai para acolá, mas o pensamento está alinhado com aquela determinação. Né? Então, numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião. Replantio, renascer, tornar a acontecer da forma que era primitivamente. Né? Assim, no século XVI, aparecem figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros notáveis da Reforma na Europa Central e nos Países Baixos. Isso também está em A Caminho da Luz, no capítulo 20. Ou seja, esses missionários vêm com essa tarefa de reorganizar e combater aquilo que foi implantado nos textos originais pelo quê? Pelas concessões que foram dadas pelo Estado. Ou seja, lá atrás, século III, século IV, século V, a Igreja se une ao Estado e, por essa união, para a Igreja continuar com as benesses, o poder, a glória,
trocando os cálices de madeira pelos cálices de ouro, a igreja fez uma série de concessões. Então, ela insere nos textos originais do Evangelho uma série de concessões. Esses caras vêm para dizer, não é nada disso. Vamos tirar isso daqui. Exumar o texto evangélico primitivo. Então, eles vêm com essa tentativa de dizer, vamos limpando aqui, vamos tratando acolá, para poder a gente preparar esse terreno para vir o que vem depois, a Renascença, o Iluminismo, não é? Então, isso tudo acontece e a ideia da reforma não estava só na cabeça de Lutero, mas na de milhares de cabeças de onde deveriam sair homens capazes de a sustentar. Ou seja, uma tarefa dessa magnitude, desse porte, não vem só na cabeça de um homem, vem na cabeça de vários missionários. Então, a ideia começa a surgir aqui, ali, acolá, e você vai criando esse grande movimento, né? A Idade Média, em contraste com outros períodos da história, foi caracterizada por uma cultura religiosa que influenciava e impregnava todas as atividades sociais. Então, a política, a economia, as artes e a filosofia eram de competência direta da igreja. Então, hoje a gente não vê a igreja com esse poder todo, porque o mundo é muito mais amplo. Mas, na Idade Média, tudo girava em torno da igreja. A economia, a política, as artes, a filosofia girava em torno dos templos religiosos que eram fundados. O papado, que a gente estudou aqui, era ao mesmo tempo uma potência religiosa e política. Grande parte da vida econômica estava organizada ao redor das igrejas paroquiais e dominada por elas. Se a gente for ver os filmes históricos de antigamente, a gente vê que em torno de uma igreja que surgia com o fenômeno de um milagre, aí você tinha o santo originário daquela igreja, porque em algum dia aquele padre fez isso, fez aquilo outro, e criava-se uma igreja. E em torno daquela igreja surgiam as atividades econômicas, de venda de pele, de agricultura, de venda de produtos agrícolas, ou seja, a economia das cidades, dos centros comerciais, girava em torno de um templo religioso. Então é por isso que até hoje a gente diz que uma cidadezinha tem uma igreja, a prefeitura. O que é isso, a igreja e a prefeitura? A religião e o Estado. A delegacia, o que é isso? O Estado. Não é? O juiz, o que é isso? O Estado. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E aos poucos você começa a criar os outros núcleos econômicos, mais atrelados à igreja e atrelados ao Estado. Porque quem é que dá licença para você funcionar? O Estado. Quem é que cobra imposto para você poder se manter de porta aberta? O Estado. Quem é que diz se tua atividade é permitida ou não naquela época? A igreja. Então vocês vejam que tudo girava nessa questão, igreja e Estado, sendo um balizador social do crescimento, da política, da economia. As artes. De onde vinham as artes? Da igreja. Pintura de igrejas, construções de templos. Se a gente for visitar as igrejas da Idade Média, que foram construídas na Europa, você sai de queixo caído. Diante da suntuosidade daquelas catedrais que passavam 200, 300 anos para serem construídas. Sim. É como você diz, deve ser uma coisa magnífica você entrar e olhar, mas como tinha a representatividade do pecado. Isso. É o homem vencendo ele mesmo. É o proibido. É o que não deve ser feito. É o condenado. É a heresia. Então é sempre o homem contra ele mesmo, contra o pecado que há nele, e, do outro lado, aqueles representantes de Deus que se tornam puros e que decidem quem morre e quem vive. E decide quem vai ser emparedado e quem fica livre. Os tribunais da Inquisição. Então, é esse movimento e é isso que surge o renascimento da igreja. Então, as artes eram, por definição, religiosas. A pintura, a arquitetura refletiam a preocupação pelo transcendente. O transcendente. É aquela história de, não, eu toco o dedo de Deus e sou criado. Está lá Michelangelo na Catedral de Roma, naquela capela Sistina.
que está lá a representação de Michelangelo. Né? Quem são esses artistas que reencarnam naquela hora do renascimento da igreja? Não refletiam a preocupação pelo transcendente, não havendo evidência mais clara disso que o impulso vertical das catedrais. Ou seja, é para ligar para Deus. É aquela coisa de dizer, não, o homem precisa transcender, né? E se livrar e expurgar da mensagem do pecado original. Em cima de tudo isso, né? No século XVI, uma grande revolução eclesiástica ocorreu na Europa Ocidental, levando a mudanças consideráveis na esfera religiosa, que durante todo o período medieval estivera sob o domínio da Igreja Católica. Essa revolução nas mentalidades teve tanto causas políticas como religiosas. É essa velha discussão que a gente está colocando aqui. Muitos monarcas, os reis, o poder do Estado, estavam insatisfeitos com o enorme poder que o Papa exercia no mundo. Eu sou rei da Espanha, eu sou rei da França, eu sou rei da Inglaterra. Mas eu estou subordinado ao Papa, que é o chefe da Igreja Católica em Roma. E todo mundo tinha que dar dinheiro para a igreja, todo mundo tinha que pedir a bênção ao Papa, mas eu sou rei. Aí começaram a ter dificuldades no caminhar, não é? Então, muitos monarcas estavam insatisfeitos com o enorme poder que o Papa exercia no mundo, ao mesmo tempo que muitos teólogos, a mensagem original da Bíblia, criticavam a doutrina e as práticas da igreja, o que foi inserido naquelas mensagens pelas concessões que foram colocadas pelo Estado. De um lado, o Estado não gostava pelo poder absoluto, a infalibilidade papal. Está lembrado dessa história do papado? A igreja é tudo. A igreja conhece tudo, a igreja sabe de tudo. E você não pode contestar nada. Se você contestar, você está morto. Você é um herege. O Estado começou a dizer, peraí. Do outro lado, os teólogos começam a dizer, rapaz, por que reencarnam? Com o pensamento de mudar, exumar, tirar de dentro aquelas impurezas que foram colocadas pelas concessões. Teólogos criticavam a doutrina e as práticas da igreja, sua atitude para com a fé e seu feitio organizacional. Ideias e razões distintas deram origem a diversas comunidades eclesiais novas. Ou seja, a coisa começa a romper, não é? Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o Papa porque ele se negou a lhe dar permissão para que se divorciasse. O rei Henrique VIII queria se divorciar. O Papa disse, não, você não pode se divorciar. Eu disse, como não posso? Eu sou o rei. Que conversa é essa? Não, porque está nas escrituras. Aí o que é que ele faz? O rei se tornou, então, chefe da igreja anglicana. A igreja fundada na Inglaterra. E não houve cisma, mas a igreja da Inglaterra, aos poucos, foi adotando várias ideias da reforma, que os teólogos começaram a modificar. Ou seja, na igreja ortodoxa, os cardeais não podem se casar? Podem se casar, desde que não case durante o seu mandato na igreja. Se já vem casado antes, está tudo bem. Ou seja, as igrejas reformistas, a gente vê os pastores das diversas igrejas reformadas que tem aí, que são casados, que têm família, que têm tudo isso. Eles rompem a igreja anglicana. O bispo da igreja anglicana é casado. Tem família, porque esses rompimentos surgem dessa ideia original aqui que foi quebrada e foi rompida. Você fuge dos dogmas da igreja e daquelas coisas que você acha que é preciosismo, que está numa escritura que você vai vencer, não é? Além de você estava falando, eu estava me lembrando exatamente dele. A hora que você falou, eu estava... Ele fez em benefício próprio, né? Lógico, se você ler a história dele, é bem que ele mata metade das esposas e vai se divorciando como ele quer. Agora já é diferente daí, porque ali tinha ideal, o Lutero tinha ideal. Mas às vezes, Bel, você tem razão, mas às vezes a gente usa o que tem. A gente usa o rompedor para romper. Às vezes ele não é o melhor cara do mundo, mas precisa de alguém para fazer isso. Então, você precisa de alguém para fazer isso. Então, às vezes, você usa o que tem. Não dá para você querer um santo para fazer tudo, porque o santo não vai ter perfil para enfrentar o diabo. Então, você vai precisar de alguém que lute com algumas armas
que são semelhantes, inspirados pelo ideal superior, digamos assim, né? Então, sem defender o crime, a loucura, infelizmente, em tempos de guerra, é guerra. Você tem que lutar naquele momento e tem que sair do outro lado. Ele fez um cumprimento. Agora, depois você vai responder pelos excessos que você cometeu, né? Aí é outra história. Se você precisava fazer isso, você depois responde, né? Aí foi um monge alemão, Martinho Lutero, o maior responsável por esse conflito teológico. Ele deu forte destaque à fé e à palavra, à Bíblia, como elementos mais significativos. Diversos príncipes eleitores, nobres governantes alemães, insatisfeitos com o poder do Papa, de novo, o poder soberano, né? Apoiaram Lutero e transformaram a igreja de seus próprios domínios em igrejas estatais. Você sai criando os núcleos das igrejas. Não é mais subordinado a Roma. Eu criei meu núcleo, né? Partindo do princípio de que a religião do eleitor também era de seus súditos. Então, os principados, aquelas realezas, ele criava os núcleos e iam fundando as suas igrejas, partindo da ideia da reforma protestante iniciada por Lutero, esse alemão, Martinho Lutero. Então, são esses movimentos que transformam o pensamento. Nessa época de Lutero, a igreja cobrava até para você ir para o céu. Sim, Cobrava pra vendia um lugar no céu. Se era mais rico, você comprava um terreno no céu. A gente fala brincando hoje, mas isso acontecia de verdade. Tá? Pagava para uma missa que você paga, mas naquela época eram coisas assim, mínimas, você pagava para tudo na igreja. É. E aí, Bel, eu vou daqui a pouco entrar num viés espírita e falar um pouquinho da nossa tarefa, enquanto espíritas. Olhando essa história que a gente hoje aqui, a gente deu uma passada no estudo todo. A intenção foi resumir. Então, a gente depois vai ver onde a gente chegou, onde a gente está, o que é que está acontecendo, né? Os reformadores suíços Calvino e Zwinglio defendiam um rompimento mais radical com o catolicismo. Davam menos valor ao batismo e à Eucaristia, de novo, símbolos, né? Do que os católicos e os luteranos, mas julgavam vital mexer na organização da igreja. A gente viu aqui no passado aquela história da Virgem Maria, de Deus humano e de Deus homem. Essas discussões teológicas sobre um determinado aspecto da doutrina que gera uma corrente para um lado e outra corrente para o outro, né? Queriam seguir aquilo que se consideravam os preceitos do Novo Testamento. Se prendiam a letra, iam discutindo, iam caminhando para um lado, caminhando para o outro, né? Aí os reformadores, Martinho Lutero, foi fundador da igreja luterana, nasceu em Eisleben, na Alemanha, devido à inteligência de Lutero, que Lutero revelava, foi encaminhado à universidade. Ou seja, esse povo era muito preparado, estudava demais, né? Concluídos os estudos teológicos, torna-se padre, mas não exerce o ofício. Sua mente inquiridora não conseguia aceitar a forma como o catolicismo era praticado. Ele era um missionário, ele já vinha preparado para aquilo ali, para questionar, não é? A reforma de Lutero foi um movimento de retorno às fontes primitivas do cristianismo, exumar o que tinha sido implantado, que não era da mensagem original, cuja pureza se comprometera no cipoal da teologia meramente especulativa, perdendo-se na palavra fria e morta a luz e o calor do espírito vivo. Ou seja, provavelmente são espíritos que participaram do cristianismo primitivo. São apóstolos, são trabalhadores que reencarnam com o conteúdo cristão primitivo de quem vivenciou, de quem conviveu com quem. Eu não sei quem foi Martinho Lutero, mas se a gente for observar e se for pesquisar, são almas que acompanham o Cristo há muito tempo e que reencarnam com essa tarefa. E vieram numa região da Europa onde a gente tem o povo como muito racional. Isso, entendeu? hoje, né? Pode parar para pensar, naquela época devia ser também. Isso. Calvino, jurista e teólogo, um dos maiores vultos da Reforma, nasceu em Noyon, na França, e morreu em Genebra. Tendo ingressado na Universidade de Paris, estudou latim, filosofia e dialética, formando-se em direito. É o que você está dizendo, são as pessoas muito preparadas, né? Homem culto, portador de profundo sentimento moral, autor de livros, Calvino vivia cercado de humanistas e de reformadores em Paris.
A conversão de Calvino foi rápida e se pode atribuir a 3 causas: o estudo das Escrituras, a influência de amigos e os bons exemplos que muitos membros da Reforma deram quando perseguidos. Dentre os reformadores do século XVI, inclusive Lutero, foi Calvino quem mais se destacou como argumentador e conhecedor da Bíblia. As ideias de Calvino fizeram surgir uma reforma denominada presbiterianismo. Então, a igreja presbiteriana, que a gente ouve falar esse tempo todo, que quer dizer reunião, concílio, grupo, conselho de anciões, presbítero, vem de Calvino. Né? Vou botar uma aguinha aqui, né? Que eu já estou. Já era a reforma da reforma. Eles vieram juntos, né? 1509, 1564, 1483, 1546. Então a turma, obrigado, a turma vem junto. Aí eu entro aqui, ó. Quem é esse aqui? John Hus. Quem é John Hus? 1369, 1415. O famoso reformador da Boêmia, República Tcheca, nasceu em Husinek, a 75 quilômetros de Praga. Atraído pela profissão clerical, estudou em Praga e nos seus escritos usava frequentemente citações de Wycliffe, que é esse outro aqui. Essa turma vem junto. Né? Em 393 fez o bacharelado em letras, em 394 tornou-se bacharel em teologia, em 1396 tornou-se mestre em teologia, ordenou-se padre em 1400 e no ano seguinte foi nomeado reitor da Faculdade de Filosofia de Praga. Exercia também o ofício de pregador na igreja de Belém, em Praga, proferindo sermões em língua tcheca, contrariamente ao usual em latim. Foi queimado vivo em Constança a 6 de junho de 415. Então, o que é isso aqui? Ele foi queimado vivo. John Hus. O Hus quer dizer ganso. Era João Ganso. Então, quando ele estava sendo queimado vivo, ele disse: vocês queimam o ganso, mas depois de mim vem vir o cisne, e vocês não vão conseguir queimá-lo. Ele fazia uma clara referência a Lutero, a Calvino, que viria depois dele. Né? Ou seja, a igreja combatendo as ideias heréticas de John Hus, queimou ele vivo, porque ele dizia que na universidade ele estava sendo um herege, pregar em língua tcheca, rompimento, eu quero meu templo daqui. Né? Não era latim, porque latim era a língua oficial de Roma, a tradução do evangelho por São Jerônimo lá atrás para a língua oficial romana, o latim. Então a igreja era rezada em latim. Quando ele chega, se ordena padre, reza em tcheco, você é um herege. Eu vou lhe queimar. E queimaram. Ele morreu queimado em 1415. Né? Então, quando diz, vão queimar o ganso, mas depois de mim vem o cisne, e com ele vocês não vão conseguir. Lutero, Calvino, que vieram depois. Né? Então, eu pulei isso aqui só para fazer essa diferença, mas aí tem o Knox, é conhecido como reformador da Escócia, 1505, 1570. Vocês vejam as épocas que tudo está acontecendo. Né? Cursou a Universidade de Glasgow, em 1540 foi ordenado padre, tomou contato com a reforma em finais de 1545. Olha aqui a época que veio Calvino, 1509. A época que veio Lutero, 1483, 1546. Nessa época, século XV, século XVI, a turma tudo chegando, né? No seio da Europa, aquela região do pensamento, onde tudo acontecia, o velho mundo, né? E a influência da Igreja Romana, sediada em Roma, o papado, a união com o Estado e todas as influências que isso exercia. Né? Tony Cliff nasceu em Yorkshire, foi um teólogo inglês, você vê Inglaterra, Alemanha, República Tcheca, esse povo que se espalha, vai nascendo aqui, vai nascendo ali, são os postes que vão iluminando aquelas regiões. Né?
foi um teólogo inglês considerado o precursor da reforma protestante do século XIV. Esse aqui foi da época de Kardec. Você vê 1328, 1384. Ele veio primeiro do que Kardec. Kardec não, do que John Hus, 1369. Então, John Hus já pegava as ideias dele, ou seja, a corrida de bastão. Um vai entregando para o outro, né? Ele iniciou a primeira tradução da Bíblia para inglês. A Bíblia era em latim. Ele pegou a Bíblia e traduziu para o inglês, numa edição completa. A Bíblia havia sido traduzida para o inglês anteriormente, mas por parte. Está entendendo, gente, o movimento das reformas, né? Aí vem John Hus, aí dessas correntes todas que a gente está falando aqui, a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja batista, a igreja pentecostal, a igreja adventista ou adventista do sétimo dia. Tudo correntes de uma mesma ideia protestante que eles vão fundando e vão criando, né? E vai saindo de uma mensagem original, cujo seio, cuja origem dessas reformas todas é trazer a mensagem original do Cristo. Sempre foi isso aqui que está no contexto e no bojo, digamos assim, né? Aí a gente traz essa linha do tempo aqui que a gente já mostrou nas semanas anteriores, que você vem aqui desde o início o cristianismo, aí vem aqui os concílios, que são aquelas reuniões da igreja para atualizar o pensamento da igreja e muitas vezes para inserir na igreja as conveniências e concessões que o Estado pedia. Então, nesses concílios, você começava a inserir nos textos originais, não, o texto evangélico diz isso, mas no concílio de tal, a gente interpretou que é desse jeito. Aí entravam o jeitinho para atender o Estado, né? Então, houve aqui, em 1100 e pouco, o cisma do Oriente. De um lado, segue a Igreja Católica Apostólica Romana, essa linha vermelha de cima, e do outro lado, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que segue para o lado do Oriente, né? Uma vai para um lado, outra vai para o outro. A Igreja Católica Apostólica Romana, aqui, nessa época da reencarnação de Calvino, de Knox, de John Hus, de Lutero, de todos esses reformistas, tem aqui a reforma protestante. 1500, 1600 e alguma coisa, e daqui surgem todas essas variáveis. Calvinismo, luteranismo, restauracionismo, anabaptistas, protestantismo, anglicanismo, várias correntes que surgem naquele momento. E a linha vermelha aqui continua sendo a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o movimento e essa história toda do pensamento cristão, do pensamento do Cristo, nesses 20 séculos de cristianismo. Então, essa é a história, né? A linha do tempo aqui, que eu vou colocar depois para vocês verem. Aqui começa, 2000 anos antes, a origem das religiões, o cristianismo, depois a Igreja Católica, as cruzadas, e aqui começa o protestantismo. A partir de 1534, Calvino propõe a doutrina da predestinação e a defesa da riqueza pessoal, sua doutrina dá origem aos movimentos presbiteriano e puritano. 517, Lutero publica as 95 teses e inicia a Reforma Protestante. A Igreja Anglicana, 1534, Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e se torna líder da Igreja Anglicana, porque queria se casar, separar, e não podia. 1874, por lei, a Rainha Vitória elimina elementos católicos dos cultos anglicanos. Cada um vai extirpando determinada mensagem. 1863, pregadores como F. White criam a Igreja Adventista, que crê na segunda vinda de Cristo. Aí começam as teorias que vão sendo inseridas ao longo dos textos, né? Em 1900, princípio do pentecostal, né? Corrente religiosa que descende dos metodistas. E aí vai. Max Weber publica um estudo A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A Assembleia de Deus traz o pentecostalismo ao Brasil em 1910. Aí começam as N correntes religiosas vindo
do catolicismo, né? Por outro lado, depois vocês vejam com mais cuidado esse mapa aqui, que aí sai a linha do tempo das diversas escolas religiosas, não é? Aí, só para fechar aqui com vocês, as religiões no Brasil em 2010. Em 2010, como é que está esse mapa? Você tem 105 milhões de habitantes no Brasil, católicos romanos, apostólicos romanos. Você tem, de cristãos, 86% do Brasil são cristãos. É mais, porque eles não estão considerando os espíritas cristãos. Né? Porque de espírita a gente só tem 3,5%, 2,2% da população em 2010. Né? Eu não sei hoje como é que está. Então, nós estamos no meio aí desses 3,5 milhões, né? Que eu acho que hoje é muito mais. Mas, não sei. Pelo censo do IBGE de 2010, as religiões evangélicas eram 21% no Brasil, sem religião eram 8%, espírita 2,2%, umbanda, candomblé, outros não declarou, era em torno de 5%, e católicos romanos 65%. Isso aqui no Brasil, né? Então, se você somar as religiões que são cristãs, você vai somar católico com evangélico, vai dar os 86,7%. Só que nesses 86,7% tem os espíritas, que também são cristãos. Né? Então, está errada essa soma aqui. Tá? E no mundo, a gente tem 2,3 bilhões de adeptos cristãos, em 2015 isso aqui. A gente tem 1,8 bilhão de muçulmanos, a gente tem 1,1 bilhão de hindus, meio bilhão de budistas, sem religião 1,2 bilhões, judeus 0,02%, outras religiões 6,5%. Então, esse é o mapa das religiões no mundo, e quando a gente pensa que, voltando àquele slide inicial das primeiras semanas que a gente estudava o EAD, quando Helena Blavatsky diz que todas as religiões são galhos de uma mesma árvore. Então você tem cristianismo, budismo, hinduísmo, reforma protestante, não sei o que, está tudo na mesma árvore. E aí você pega Satya Sai Baba, que é um avatar indiano, que condensa tudo isso aqui em cima. Essa figura aqui está expandida, está meio difícil de ver, mas você está vendo aqui nessa figura os símbolos das diversas crenças religiosas espalhadas no mundo, né? Aí ele diz, existe somente uma religião, a religião do amor. Existe somente uma linguagem, a linguagem do coração. Existe somente uma casta, a casta da humanidade. Existe somente um Deus, e ele é onipresente. Todas as religiões são facetas da mesma verdade. Todas as escrituras são sagradas. Todos os locais de devoção são sagrados. Todas as religiões estão procurando o único e mesmo Deus, embora elas o chamem por diferentes nomes. Então, esse avatar, que é um espírito superior que reencarna na Índia, traz o pensamento da unidade. Então, onde é que a gente descamba com tudo isso, meus irmãos? Que a religião é uma só, é a religião do amor. Então, quando a gente vê esse movimento aqui que começou lá atrás, a gente vê aqui uma linha principal. Que linha principal é essa? O amor. O que é que Jesus nos revela na sua mensagem? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão resumidos nessa lei. Então, Jesus vem nos trazer a lei de amor. Então, ele tem essa espinha dorsal. Todos os outros movimentos que surgiram ao longo da nossa história, da trajetória humana, são de origem humana, por interpretações, por conveniências, por circunstâncias, por momentos econômicos, sociais, evolutivos, filosóficos, científicos. A gente vai inserindo determinados conceitos, mas no final a gente volta à origem. E que origem é? É a implantada por Jesus, que é o nosso governador planetário. Aí entra a doutrina espírita, que surge no século XIX, após o iluminismo, a ajudar o processo de transformação
e de regeneração da humanidade. Nós estamos aqui, poucos, estudando a mensagem da doutrina espírita. Muitos de nós participamos das reuniões mediúnicas. E o que é que nós assistimos nas reuniões mediúnicas? Centenas de espíritos que vivenciaram essa época aqui. Os padres, os hindus, os mulais, os islâmicos, ouvindo a mensagem regeneradora da fé com obras, da caridade, da bandeira do cristianismo primitivo. A gente volta à Igreja do Caminho, ao templo de Paulo, ao templo de Pedro, à Igreja de Antioquia. A gente volta ao cristão primitivo. A gente volta ao renascimento da minha igreja. A mesma que Francisco de Assis tentou reerguer no século XIII. Então, a gente volta às mensagens originais. Muitos desses espíritos são inimigos do Cristo. Por quê? Porque são judeus que não entenderam a mensagem desde 2, 3 mil anos atrás. Porque são hindus, porque carregam as matrizes de suas religiões originais. Muitos são muçulmanos, porque ainda carregam o ódio no coração das reformas e das guerras santas, das cruzadas. Muitos são religiosos, católicos, apostólicos, romanos, que lutaram para ter um anel de ouro no dedo, que lutaram para ter uma túnica de ouro, um cordão de ouro pendurado no pescoço, pelas concessões que receberam do Estado, igreja. E muitos achavam que quando chegasse no céu, os seus lugares estariam garantidos. E quando chegaram no céu, encontraram a realidade de quê? Da vida imortal do Espírito, de que a gente colhe o que a gente planta. Então, todos esses se decepcionaram com a mensagem do Cristo. E quando você se decepciona com a mensagem, que é uma coisa muito ampla, você direciona o seu ódio, a sua frustração, a sua revolta para aquele que é o líder de todo esse movimento de amor, de humildade, de simplicidade, de caridade que passou pela Terra. Quem é esse? O Cristo Jesus. É por isso que eles são inimigos do Cristo. É por isso que eles perseguem o Cristo e todos aqueles que professam e seguem os seus ideais. Então, todos nós que defendemos o Cristo, porque é obra do Cristo, nós passamos a ser vítimas, nós passamos a ser alvos, porque combatemos o bom combate, porque estamos alinhados ao pensamento do Cristo, seguindo a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Porque nós somos esses cristãos que falhamos ao longo dessa história. E hoje estamos reencarnados no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, cuidando da nossa regeneração, cuidando dos compromissos que nós falhamos com Cristo. Então, nós hoje estamos aqui para acender a chama de Jesus, para defender as ideias de Jesus que combatemos, seja no Estado, seja na igreja, seja nas reformas, seja como cavaleiro templário, seja como for. Mas em algum momento nós nos perdemos dessa ideia original, primitiva que Jesus implantou. Então, o grande esforço que a gente faz hoje, como espíritas, como cristãos, é trazer o barco ao mar sereno, a um mar tranquilo, de humanidade, de paz, de harmonia, de serenidade, de amor. Porque, como tão bem diz Satya Sai Baba, existe somente uma religião, a religião do amor. Essa ideia será implantada em todas as correntes religiosas, filosóficas da humanidade. Por quê? Porque existem muitos espíritos, como reencarnaram no passado os reformistas, reencarnando no seio dos seus movimentos, trazendo essa mensagem pura, atualizando esses pensamentos, e daqui a alguns séculos vai todo mundo dizer a mesma coisa. Ainda ontem eu conversava com um
um profitente da religião islâmica, dizendo que estão aqui, assistindo palestras, estudando conosco, aprendendo o que é que a gente está discutindo e fazendo aqui, para reencarnarmos novamente no seio de nossa pátria, trazendo uma mensagem renovada. Esse é nosso papel, meus irmãos. Muitas dessas almas estão impregnadas de densos corpos espirituais, habitando regiões densas, como as cavernas, que a gente estuda na doutrina espírita. E nós estamos ajudando a exumar esse ódio, esse rancor, essa raiva impregnada no coração de tantos. Porque são almas nobres também, porque a gente viu que estudaram, que frequentaram universidades, que têm conteúdo. Apenas em algum momento de suas vidas desviaram o caminho, porque escolheram o que Jesus já disse, a porta larga. Escolheram a porta larga, como nós também escolhemos. Então aqui a gente não está se isentando de responsabilidades e dizendo que é santo, não. Todos nós também estamos no mesmo barco, caminhamos da mesma forma, apenas seguindo o bom pastor, porque ele é caminho, verdade e vida para Deus, e ninguém chegará ao Pai senão por eles. Então, meus irmãos, a gente fica muito feliz quando a gente consegue concluir um estudo dessa natureza, uma grande oportunidade que, como espíritas, a gente tem de estudar a história do pensamento das religiões, culminando com a magnanimidade do pensamento do Cristo, que quer a nossa transformação moral, que quer a nossa evolução, que quer o nosso entendimento e que nos oferece todos os instrumentos para isso. Então, a gente, repetindo o que dizia a Igreja Católica, que nós repetimos muitas vezes, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Não é isso? A gente repetiu isso muitas vezes nos altares religiosos. E a gente está repetindo isso hoje no templo religioso da Casa Espírita. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Nós somos essas almas que estamos tentando começar a vestir a túnica nupcial, porque todos nós já fomos convidados muitas vezes. Então esse é o movimento que a gente está fazendo, que a gente está estudando, e a gente fica muito feliz de ter escolhido novamente o Cristo para seguir, né? Que a gente não falhe agora nessa oportunidade que Jesus nos ofereceu, né? Então, a gente agradece a oportunidade de ter encerrado esse primeiro módulo do estudo aprofundado da doutrina espírita. E, se Deus quiser, vamos seguir adiante nesse estudo que nos enriquece bastante, sobremaneira, né? Vamos encerrando por aqui. Eu vou pedir a vocês aí para licença para encerrar essa